Bem-vindo ao Inspiração. Hoje vamos falar de uma condição complexa e delicada que deve ser encarada com muito cuidado e amor. E eu estou falando do Alzheimer, com o Dr. Mário Silva Jorge. Vamos entender a jornada clínica desde os primeiros sintomas até o tratamento e também aprender a ressignificar a dor e cultivar a empatia. No quadro Desafio Inspiração, a atriz Marilda Carvalho fala sobre a luta pela identidade e o amor incondicional das famílias que enfrentam o Alzheimer. E o programa de hoje também tem o Arte em Movimento. O artista misterioso de hoje mistura raízes orientais e latinas para dar forma às suas obras. Fica conosco para transformar entendimento em acolhimento. É com grande satisfação que recebemos hoje o Dr. Mário Silva Jorge. Com impressionantes 45 anos de dedicação à neurologia, ele carrega conhecimentos profundos sobre o cérebro e o envelhecimento. Sua vasta experiência nos ajudará a trazer clareza e humanidade ao tema do Alzheimer. Bem-vindo, Dr. Mário Jorge. Muito obrigado, Pri, pelo convite. É muito interessante a gente falar sobre essa doença que vem atingindo milhões de pessoas no mundo e no Brasil também, esclarecer a população e as pessoas como pode, primeiro, prevenir, tentar prevenir e como cuidar de uma pessoa com Alzheimer. Muito bom. Para a gente começar esse bate-papo, diz para mim, doutor, qual que é a diferença entre esquecimento normal e os primeiros sinais de Alzheimer? Essa é a melhor pergunta. Essa é a pergunta de 1 milhão. Porque Isso. Hoje, quem não se esquece de alguma coisa, né? Então, a gente tem que entender qual que é a diferença. Isso acontece com as famílias, né? Os filhos, a cônjuge ou o cônjuge, eles começam a perceber que a pessoa está esquecida, mas não sabem se aquilo é normal do envelhecimento ou se já é a doença. Qual que é a diferença básica? O esquecimento relacionado à idade, ele não é progressivo e ele não atrapalha a vida da pessoa. As atividades que ela desempenha durante o dia, ou mesmo no trabalho, ou mesmo numa atividade esportiva, de lazer, não atrapalha. Ao contrário, quando o esquecimento é devido ao Alzheimer, ele é progressivo. E não só esquece, a pessoa também se perde, às vezes, na rua, no shopping, começa a ter dificuldade de orientação espacial, guarda as coisas em casa e não acha. Além de ter o esquecimento que vai progredindo, esse esquecimento impacta na vida da pessoa. Essa é a diferença mais evidente. Então, a gente tem que ficar atento ali, né? Aos sinais, né, para que ele possa observar se isso está sendo impactado na rotina, né? E se está progredindo, Se está progredindo, se tem sido frequente cada vez mais, né? Cada vez maior, né? E tem impactado ali. Só para complementa pra desculpa, esse esquecimento que impacta e que impede novos aprendizados, porque a vida inteira está aprendendo coisas novas, né? Ainda mais agora, com tanta tecnologia, os idosos, eles têm que aprender a mexer no celular, no controle remoto, na TV, na air fryer, e outras tantas, tudo agora. Antigamente você ligava, apertava o botão do gás e acabou. Agora você tem muitos aparelhos, e cada aparelho tem a sua característica. Então, no Alzheimer, ele vai perdendo essa capacidade de aprender novas coisas. Diferente do esquecimento, que a gente chama de esquecimento benigno da idade, em que essa capacidade de aprender novas coisas não é afetada. Ok. Quais são os 3 sinais de alerta que os familiares não podem ignorar? Muito bom, essa pergunta também é muito boa. Os sinais de alerta. Seu pai, sua mãe, o seu companheiro, sua companheira, está começando a esquecer. Uma das primeiras coisas é esquecer nome. Encontra, que a gente chama de anomia. Ele encontra um amigo que trabalhou junto, que trabalha junto, ou é o vizinho, mora no mesmo condomínio, ou mora ali no bairro, e ele fala, eu conheço, mas não lembro o nome. Isso é um sinal precoce. Sim. Outra coisa, ele começa a se atrapalhar
nas atividades, por exemplo, o dono da casa que paga as contas todo em dia, água, luz, telefone, internet, Sim. não pode fazer propaganda de outras coisas, né? Sim. Então, e ele começa a atrasar, não paga a conta. Pior, paga uma conta 2 vezes, e aí ele começa a se atrapalhar com aquelas atividades que ele fazia muito bem. Ou seja, é uma atividade que é do cotidiano dele e, de repente, ele se perde nisso. Isso, tem dificuldade, né? Então, isso é uma outra importante. E alteração de humor. Muitas vezes, a pessoa ainda está com a memória razoável e ainda está fazendo as suas atividades normais, mas muda o humor. Ele começa a ficar irritado, nervoso, sem paciência, o chamado pavio curto, né? Ou então fica mais deprimido, isola, não quer mais sair com os amigos, não quer mais sair de casa, né? E ele vai se isolando socialmente. Então, alterações do humor, às vezes, são sinais precoces, que não aparecem no esquecimento benigno da idade. E assim, o estilo de vida e a genética, elas interferem no desenvolvimento do Alzheimer? Sim. O estilo de vida hoje, no congresso em Roma, que foi um ano que só... O tema do congresso sobre Alzheimer era prevenção. Então, todo mundo que fez trabalho, pesquisa nessa área. E aí, o que foi muito debatido é isso, o estilo de vida. Nem tanto remédios, nada, estilo de vida. Então, a gente sabe hoje, um estilo de vida saudável reduz a chance, não é que impede. E o que é um estilo de vida saudável? Não é? Qual é o estilo de vida saudável hoje, né? Em meio a tanta tecnologia. A tecnologia pode afetar também, doutor, nessa questão da luz, da radiação? O excesso de uso, você está... Até uma quantidade que você usa a tecnologia, ela é benéfica, né? Ela estimula os seus neurônios, as suas redes neurais, o cérebro são redes, e isso ativa, sinapse ativa. Quando você exagera nesse uso, você promove uma exaustão daquele sistema. Sim. Todo o sistema biológico ele pode ter exaustão. E aí não tem mais neurotransmissor suficiente, então o sistema começa a claudicar, começa a dar falha. Então, claro, você tem que usar a tecnologia de uma maneira adequada e não abusar da tecnologia, né? Quando a gente fala tecnologia, é o celular, é o computador, né? Tem gente que hoje trabalha, fica o dia inteiro no computador, né? Das 8 às 6 da tarde. Isso ativa a sua retina, estimula muito sua retina, hipotálamo, né? Então pode atrapalhar o seu sono à noite. Às vezes a pessoa dorme mal hoje. Se você... Uma queixa frequente que tem no consultório é: eu não durmo bem, doutor, eu não durmo bem. Eu não durmo. Então, os problemas... Às vezes é o excesso de estímulo, né? De radiação também, né? Quem não vai para a cama hoje com o celular? Exatamente. Tem que fazer uma rotina noturna, né? Para que possa realmente entrar nesse processo. Aquela estimulação excessiva também modifica o seu circuito biológico. Você falou algo que eu achei tão interessante, que é a questão do congresso aí que você falou em Roma, onde foi se discutida a questão da prevenção. Isso. Como que seria a prevenção e qual seria o momento de a gente iniciar, né? Antes de realmente começar a perder as rédeas da situação, né? Eu vou te falar de algumas coisas que já estão clássicas, sedimentadas. Tem muita coisa que está em pesquisa ainda, então a gente não tem a conclusão final. Confirmação, né? Por exemplo, o diabetes. É muito comum na população hoje o diabetes. O pessoal está acima do peso, come doce, não faz atividade física, né? Isso, o diabetes aumenta a chance de ter Alzheimer de 3 a 5 vezes. Se você controlar bem o seu diabetes, é um fator de risco modificável. A pressão alta, o colesterol elevado, o triglicerídeo elevado, o sedentarismo, a obesidade, todos esses fatores são fatores que aumentam a chance de você ter Alzheimer. Se você controla isso, você já está reduzindo sua chance. Atividade física, né? Tem vários trabalhos, inclusive tem um colega, eu trabalho no Hospital das Clínicas também, no grupo de neurologia cognitiva, há muitos anos a gente pesquisa Alzheimer, faz vários trabalhos, e o Fábio Porto, que é meu colega, que fez o doutorado junto comigo, ele fez um trabalho mostrando que o exercício melhorava e diminuía o risco de ter Alzheimer. E mesmo o indivíduo com Alzheimer que faz exercício, ele tinha uma melhora também, ele tinha um ganho cognitivo, pequeno,
mas tinha. Então, atividade física é importante. Leitura, ler um livro por mês, né? Não é um livro técnico, é um livro de romance que você tem que imaginar. Estudar uma língua nova. Tudo atividades que estimulam, né? Isso. Mudar a rotina, por exemplo, você sai da sua casa todo dia e vem para cá. Você vem sempre pelo mesmo caminho, não é? Você vem no automático. Tem que mudar a rotina. Exercícios de neuroplasticidade, né, doutor? Isso. Até escovar o dente com a outra mão, né? Isso, escovar o dente com a outra mão, andar de costa, andar de olho fechado, né? E, sim, mudar suas rotinas para que seu cérebro ativa outras áreas que estão adormecidas. Eu não sei se você sabe, vou abrir um parênteses aqui para falar uma pesquisa que eu achei fantástica. Até eu fui numa TV uma vez falar sobre isso. Sim. Não pode falar o nome da TV. Então, o que acontece na Inglaterra? Eles pegaram os indivíduos, botaram um videogame. Sim. E ele tinha que ir de um local lá perto do palácio até o Chinatown, que é um bairro lá de Londres. E uns foram e eles estavam dentro de uma ressonância funcional, que media as atividades do cérebro. Os que iam tinha o Waze, não era o Waze, mas era um tipo. Do Waze, ativava o cérebro só 2 regiões. Os que tinham que pensar no caminho, ativava várias regiões do cérebro. Esse experimento mostrou que, poxa, quanto mais você tem que usar o seu cérebro, não é? Melhor você ativa várias regiões neuronais. Hoje, por exemplo, você chegar na padaria e der o dinheiro para a pessoa te dar o troco. Às vezes você não vai nem ver, né, que o troco foi errado. A pessoa não sabe fazer conta. Não sabe. Não, peraí, vou botar no computador. Porque tá tão no cartão também, né? Você nem... Ou então ele tem que pôr no computador para ver quanto tem que dar de troco. Não pensa. Quem faz conta hoje de cabeça? Fala. É verdade. Se tiver que fazer uma conta, você pega o celular e faz. Ou seja, a gente tem que dar estímulos para o nosso cérebro, porque ele está perdendo, né? Tudo vem para a nossa comodidade, mas também vai se perdendo muito, você não né, pode da gente. deixar. Então, dentro daqueles 10 itens que a gente tem, eu já te falei vários, mas tem também música. Música é muito bom para o cérebro. Dançar, coreografias. Cada vez que você dança, ou você vai aprender uma dança nova, você está ativando a área do cérebro. Ele está aprendendo, né? Ele tem que coordenar o cerebelo, tem que coordenar os núcleos da base, tem que ativar o movimento, fazer a velocidade. Trabalha a presença também, né, doutor? Que é uma coisa que está muito em falta hoje, né? Contato social, né? Existia um trabalho também, uma pesquisa que na Inglaterra tem grupo de pessoas idosas com doenças que ficam confinadas naquelas casas, tipo casa de repouso. Casa de repouso. E eles compararam o pessoal que ficava na casa de repouso com o pessoal que tinha vida, ia na igreja, ia na comunidade, ia passear com os amigos, viajava. E viram que a incidência do Alzheimer era maior nesse grupo confinado, que não tinha atividade social. Então, o contato social, os amigos. Amigos é uma coisa muito boa, né? Que a gente tem que preservar sempre, né? Mas contato social também reduzia, dentro daqueles fatores, não é que vai impedir, reduz a chance de você. E hoje aqui em São José tem a Casa do Idoso, né? Que faz um trabalho excepcional. Inclusive, a minha mãe participa e ela é apaixonada pela Casa do Idoso. Tudo é Casa do Idoso para ela. Ela adora mesmo. Porque além de fazer todas essas questões que você falou que são importantes na prevenção, que é o cuidado do corpo físico, que tem as rodas, né? Que tem as atividades, as festas, eles viajam junto. Isso é tão bom. Contato social. Contato social. Isso é tão importante. Então, hoje, de forma gratuita, né? São José está aí proporcionando oportunidades. Pega a sua mãe, sua avó, estimula ela a estar fazendo a sua matrícula lá, né? Eu acho que São José é uma das poucas cidades que tem casa do idoso. E é antiga essa casa do idoso. Sim, já faz Eu lembro quando inaugurou, fui lá fazer uma palestra lá também há muitos anos, né? Deve ter uns 10, 15 anos a casa do idoso. E é extremamente importante. O convívio social, eles têm jogos, eles estimulam a parte cognitiva. E para fechar nossos itens, a dieta, né? A alimentação também ajuda a prevenir, né, o Alzheimer. Com certeza. Criar uma dieta rica em frutas, legumes, frutas vermelhas principalmente, né? Evitar o álcool, a dieta muito carboidrato, que aumenta o seu peso, né? Então, a alimentação também. Claro, cada um desses fatores tem seu peso. Todos juntos, se fizer todos, você aumenta a sua chance de
prevenir, ou às vezes nem prevenir, afastar. Se você ia ter Alzheimer com 60 anos, você vai ter com 70, Vai com 80. distanciar. Vai empurrar ele para Isso. frente. Ou seja, uma vida saudável, hein, gente? Doutor, são 45 anos dedicando, né, o estudo, cuidando, conhecendo várias histórias, né? O que hoje, para você, dentro dessa bagagem que você tem, foi a maior evolução no tratamento ao longo desses 45 anos? A maior evolução no tratamento foi agora, de uns 2 anos para cá, 3 anos. Foi aprovada nos Estados Unidos um medicamento que reduz o amiloide. O amiloide, a placa de amiloide é uma substância que se acumula no cérebro, certo? Imagina que seria uma sujeira que se acumula lá na sua gaveta, em qualquer coisa. Então acumula essa substância no cérebro. E agora esse tratamento foi aprovado no Brasil. A Anvisa aprovou agora em junho, certo? O que faz esse medicamento? Você injeta na veia uma vez por mês, existem outros protocolos que estão surgindo, e ele vai lá e reduz o amiloide. Depois de várias aplicações, aquela quantidade daquele amiloide no cérebro sai do cérebro, vai para o rim e é eliminado na urina. Então você reduz a carga de substância amiloide, que seria um dos responsáveis pela doença. Não é o único. Certo. Portanto, esse remédio não cura a doença. Ele também melhora os sintomas, porque a doença é multifatorial, né? É o amiloide, é a proteína tal, é a inflamação no cérebro, é a excitação dos neurônios, é a perda de sinapse. Então, acontecem muitas coisas no cérebro. Por isso que não vai ter nunca um tratamento único. Nós vamos ter que vários medicamentos que agem em vários pontos para poder chegar no resultado chegar final. Na cura. Não sei se nós vamos chegar na cura. Mas talvez viver uma vida com mais qualidade, até qualidade. Né, o seu cessar. Você falou tudo, qualidade de vida. Vamos falar um pouquinho sobre essa conexão da família com, né, o paciente. Como manter a conexão afetiva com o paciente que já não reconhece? É muito difícil, né? Você vê os filhos, a filha. O que acontece? Numa família, às vezes, grande, vai cuidar do pai ou da mãe, né? Eu conheço famílias, e assim, eu tiro o chapéu para eles, que tem uma família até que eu gosto muito do trabalho que eles fazem com o pai. Eles são em 7. Dá legal, porque dá um por 7, semana. Dá um por dia, não. Um por dia, é verdade. Semana, segunda... um por dia. Aí eles vão revezando. Então, um vai dormir ou fica o dia inteiro, quer dizer, os que podem vir durante a semana, quem não vem durante a semana é penalizado não, né? Porque eu acho que é uma atividade de amor, né? Sim. Ele vai no final de semana, ele faz mais do que os outros. Sim. Então, eles revezam. Cuidar de um paciente com Alzheimer é difícil. Você tem uma peça de teatro, você acho que vai conversar com a Marilda. A gente vai falar com que ela eu no segundo adoro, bloco. aquela peça maravilhosa, o Diógenes que escreveu assim, ele conseguiu sintetizar a doença de uma maneira leve em alguns momentos e de uma maneira dramática em outros momentos. E a Marilda é a dona Alzira, que tem o Alzheimer. E ela é magnífica, ela trabalha magnífica. E ela retrata muito bem. É difícil cuidar do Alzheimer, porque uma hora eles estão amuados, não quer conversar, não quer comer, não quer falar nada, outra hora eles ficam agressivos, agitados. Qual que é a melhor comunicação quando está no estágio avançado? Como abordar? Como conversar, comunicar com eles? Comunicar com eles, quando está no Eles estágio não vão avançado. entender nada que você vai falar, né? Nunca bater de frente, nunca... tomar banho para eles é uma coisa complicadíssima. A maioria deles não gosta de tomar banho. Então ali você tem que ter paciência, carinho, amor e saber que você está conversando com uma pessoa que não está entendendo o que você está falando. Sim, sim. Então é uma comunicação difícil. É uma comunicação mais de uma linguagem corporal, de uma linguagem física, né? Você tem que, muitas vezes, tocar essa pessoa e pedir e levá-la para fazer alguma coisa que ela precisa, sem ela estar entendendo o que ela está fazendo. Sim. Doutor, vamos deixar uma mensagem de esperança para quem gostaria, assim, de agir um pouco melhor, talvez, né, nesse cuidado com a família, que talvez esteja passando por isso, está perdido, né, como fazer isso, né, ou talvez até para essa pessoa que está aí e fala assim, nossa, eu estou passando por isso, estou no início do estágio. Será que existe um sentimento talvez de culpa, de, ai, nossa, vou dar trabalho para minha família, né?
como que a gente poderia deixar uma mensagem para os telespectadores lá em casa? Os idosos, eles têm muito isso, essa fala. Ah, não quero dar trabalho, não quero dar trabalho. E acaba dando trabalho, né? Isso. Se eles esquecem que eles já cuidaram, não é isso? Exato. Da criança. Quando tem até uma coisinha na internet que o filho fala para o pai uma coisa, o pai pergunta 3, 4 vezes. E aí ele se irrita. Sim. E aí passa outra cena, e o pai ensina ele a pegar o garfo 5 vezes. E o pai não se irritou, né? Então, essa diferença, quer dizer, o idoso com Alzheimer, ele vai perdendo suas capacidades, né? Tão físicas como cognitivas. Então, é preciso que todo mundo tenha muita paciência. Empatia, né, doutor? Empatia, paciência. Eu diria, já falei para a Marilda, nas peças, esse teatro que eles fazem, no final eu falo um pouquinho sobre a doença. A mensagem é amor. Se não amor tiver é o caminho. amor para cuidar do seu pai ou da sua mãe, ou do seu tio, da sua tia, da sua avó, tem netos que cuidam da avó que tem Sim. Alzheimer, aí fica muito difícil. Doutor, então vamos deixar essa mensagem agora para o pessoal de amor. Eu quero agradecer imensamente a sua contribuição. Acho que foi só um pouquinho de tudo que dá para a gente explorar ainda dentro desse tema, mas muito obrigado pela sua presença, ter fechado a sua agenda para estar aqui com a gente. Obrigado, Pri. Eu sempre gosto de falar sobre isso, orientar as pessoas, né? Isso é muito importante. Às vezes, você ouve uma palavra aqui no seu programa que pode ajudar você a entender alguma coisa ou até e aceitar, né? Porque é uma situação difícil, muito difícil. Muito bom. O Inspiração faz uma pausa rápida, mas no próximo bloco tem o Desafio Inspiração com a atriz Marilda Carvalho. E atenção, a nossa artista misteriosa de hoje já está por aqui, trabalhando em uma obra incrível. Não saia daí, a gente volta já já. Recebemos hoje a talentosa atriz Marilda Carvalho, que encontrou no palco sua razão de ser desde 2002. Com um currículo que inclui 9 peças e direção teatral. Ela transforma vivências em arte. Marilda nos traz impactos profundos de sua peça sobre o Alzheimer, que explora a luta pela identidade e o amor incondicional das famílias. Através da sua expressão, usaremos o teatro como um espelho para ressignificar nossas dores e desenvolver a empatia necessária para acolher quem enfrenta essa jornada. Marilda, seja muito bem-vinda ao Inspiração. Oi, Pri, obrigada. É uma grande alegria estar aqui. Qual é o maior desafio para você retratar a dor da perda de memória na personagem? O maior desafio foi, está sendo também, entender o psicológico dela, né? Como funciona essa mente que é um vazio, como ela sente. Às vezes eu pensava, será que ela sente medo? Eu falei, mas ela não sabe mais nada. Então, trabalhar essa indefinição, acho que é o mais E como que foi o processo do laboratório, Marilda? Para você entrar dentro, né, dessa dor, né, do Alzheimer da personagem. Como que é para você? Como foi? Primeiro eu estudei muito, né? Conversei muito com o doutor Mário Jorge e também vi muitos vídeos, procurei muitos depoimentos, né, para saber como era a vivência com essa pessoa, com essa doença tão difícil. E daí, então, no momento, eu tento trazer para dentro de mim tudo que eu entendi em relação às minhas pesquisas, né? Sim. E aí a gente percebe que não é fácil. E o doutor Mário Jorge, que esteve conosco no primeiro bloco, ele faz parte da equipe aí junto com a peça. Faz. Então, ele também faz essas participações, né? Sim. E, nossa, é maravilhoso. O doutor Mário Jorge, ele traz para essas pessoas que vão assistir um entendimento melhor sobre esse problema, né? Esse problema, entre aspas, né? Essa doença mesmo, essa situação, essa né? situação. Porque o doutor, ele, além de trazer
muita gente que vem para entender porque cuida dos seus amores, né? Porque tem que ser amor, né? E também tem pessoas que já assistiram, que tiveram o diagnóstico, né? Aí foi meio assustador para mim, porque saber que ela ia ver tudo aquilo, né? Que ela viu tudo aquilo. E poder pensar que ela pode estar assim um dia, não deve ser fácil, né? E Marilda, a peça ela alterou, né, a sua visão sobre o tema do Alzheimer? Porque durante a pesquisa, durante a vivência, né, também não sei se você teve contato com pessoas com Alzheimer, como é que foi para você o pós-peça? A sua visão sobre essa doença? Olha, mudou muito, muito, muito. Porque o Alzheimer, ele tira tudo da pessoa. A minha personagem, ela está vivendo um momento em que ela está numa fase que ela ainda lembra algumas coisas do passado. Tanto é que ela era atriz, então ela fala da peça e coisas que ela fazia e coisa e tal. Mas tem pessoas que já chegaram numa fase mais difícil, né? E então, essa passagem que o tempo dá e que vai comendo toda a sua memória, me fez perceber o que é a dor de não saber nada, mas principalmente a dor do cuidador, né? Então, eu não tive com alguém que tem Alzheimer, mas já convivi no meu passado, o meu sogro teve, poucas pessoas que eu convivi, mas já deu pra gente perceber, né? Sim. Marilda, conta um pouquinho pra gente da história que você aborda dentro da peça Minha Mãe, Eu e o Alzheimer, para que as pessoas possam conhecer um pouquinho como que você retrata, né, essa história. Minha Mãe, Alzheimer é a história de uma mulher que ela está com Alzheimer, da sua filha que é cuidadora e do namorado da filha que não aceita a situação que tem que viver. Ela, conforme ela vai vivendo, a peça, ela esquece quem é a filha, ela não sabe quem é, ela tem atitudes muito fora do normal. Inclusive tem momentos de riso da plateia por conta dessa situação fora do normal, né? E ela, de repente, começa a lembrar da sua peça, como ela fazia quando era atriz, e começa a fazer. Nós fazemos, acho que 4 peças que ela fazia, né? Quando ela era, ou quando ela planejava. Então, ela é uma pessoa que ela vem para a infância, ela briga com o namorado da filha, os dois acabam se desentendendo. Então, mostra a dificuldade do cuidador, né? Que não é simples. Então, é uma pessoa que precisa de muito apoio. Na história, ela só tem ela para cuidar da mãe, não tem mais ninguém. Ela é filha única, não tem mais pai, é só ela. Então, é muito difícil. E a peça mostra muito isso, essa dificuldade. E a paciência que tem que ter com a mãe, a Alzira. Aí a cuidadora era a filha, né? Então, diz pra gente o que a dinâmica mãe e filha ensinou sobre o amor. Porque realmente ela teve que, né, tinha lá do outro lado, né, o namorado, tal, que não aceitava. Isso. Né, que também é uma relação de amor, né? Então, ela realmente, como que foi esse olhar para você, né, dessa relação da mãe e filha? Bom, primeiro o que eu vejo é que não é bem uma relação mãe e filha, é filha-mãe. Porque a mãe, ela já não sabe mais o que é amor. Ela esqueceu. Né? Ela tem horas que ela lembra da filha quando criança, porque é até lá que chega a memória dela. Então ela olha para a filha, quem é você? Você quer roubar o meu dinheiro? Ela tem preocupação no ganho. Sim. E então eu acho que a mãe, ela vive num sentimento inexistente. Agora a filha, essa é muito amor. Muito amor, porque o Alzheimer, se você, principalmente na situação dela que é sozinha, se você não tiver o amor, você não vai conseguir, porque o namorado dela não conseguiu. Eles terminam, ele vai lá para terminar com ela e não conseguiu. Agora, a filha diz não a tudo na vida dela para cuidar.
Então, o que eu aprendi muito com isso é que sem o amor não existe cuidado, não existe tratamento. O amor é o fio condutor, né? Tem que ser. O teatro, ele é ótimo porque ele traduz melhor a complexidade do Alzheimer, né? Sim. Como que é a visão para você de entender, fazer com que as pessoas entendam essa situação através do teatro? Olha, eu acho que o teatro, ele tem, nas várias vertentes da arte, ele tem a facilidade da pessoa ouvir e ver, né? Sentir a tragédia acontecendo ali, né? E tem outros meios que também mostram a música, né? Todas as artes eu acho que mostram uma relação assim. Mas o teatro eu acho que traz mais informação, né? Traz mais clareza, traz né? Mais clareza. Porque visualmente a gente consegue experienciar ali através da observação, né? E qual é a emoção que você busca despertar na plateia através desta peça? O que você busca, assim, a viradinha de chave? Eu acho que mais é um entendimento da situação, é a compreensão. Porque na hora que a gente está preparando a peça, todos os estudos que faz, os ensaios e tudo mais, a gente não pensa em despertar, vou despertar isso, aquilo, não pensa isso. A gente pensa em preparar um espetáculo em que passe a melhor do que a gente estudou e sabe que é o certo. Mas a reação não tem como não ter. A gente sabe que tem. Tem reação, a gente percebe o público, depois da gente fazer a peça, vem um doutor, muitas perguntas, muitas, do que significa, como mudar isso, como não ter, muitas perguntas. Então, depois da peça, o doutor entra para trazer esclarecimento. Traz, muito bom. E é muito bacana. Ele fala um pouco, mas as pessoas perguntam muito. E depois disso, as pessoas vêm cumprimentar. E muitos me abraçam e dizem que viu em mim o que o parente dele fez, né? Então a gente percebe que a emoção pegou. E essa personagem, né, a principal, ela é uma atriz, né? Atriz. Que na verdade ela perde, né, essa coisa da arte. Então, assim, como que a perda da arte para a personagem ecoa na sua própria paixão pelo teatro? Porque de alguma forma ela está vivendo uma história que tem correlação com a sua vida, né? Dolorido, muito dolorido, porque eu acho que a gente nunca imagina que acabar a profissão tirando da gente o que a gente mais precisa, que é a memória. Exatamente. Né? Aí, então, dói muito saber que uma pessoa passa por isso. Né? Porque, na verdade, dói muito saber em todas as profissões, né? Mas como você falou, com essa relação comigo, eu imaginei e falei, meu Deus, que eu nunca chegue nisso, porque atuar é uma relação de amor. E você ter que se separar desse amor porque você não tem mais memória, é duro. Exatamente. Me dá muita pena. E o que os espectadores mais comentam sobre a mudança de visão após a peça? Como é que é o feedback para você, depois do assistir a peça? Como as pessoas se sentem após a peça? Como as pessoas se sentem. Elas se sentem muito sensibilizadas. Muitos se sentem agradecidos por ter a oportunidade de entender melhor. Muitos mostram, acrescentam os sofrimentos que tiveram. E muitos, alguns momentos riem. E isso para mim foi uma surpresa. A primeira vez que nós apresentamos a peça, que as pessoas riram. E eu olhei, nossa, mas estão rindo. Eu não esperava isso. Teve uma época, teve uma apresentação que nós fomos aplaudidos em cena aberta 2 vezes e ajudou com um riso. Então a gente pensa, as pessoas estão enxergando ali a anormalidade das reações, né? Uma pessoa fala na cara ou ela não tem mais ponto assim, não vou dizer isso, ela fala o que vem. Sim. Então eu acho que essas situações que tem me traz muito feedback com o público. E Marilda, qual que é o conselho artístico que você dá para quem precisa ressignificar uma dor familiar? Agora é um bate-papo com a família. Primeiro, na minha visão,
uma pessoa que cuida, uma cuidadora, ela precisa de ter o seu momento. Ela precisa de ajuda. Porque pode acontecer como acontece com ela, mas a pessoa se anula inteirinha. Muitas pessoas não aguentam e acabam mandando para um asilo, que também não é errado, não tenho nada contra. Mas, às vezes, essa pessoa que não conseguiu, ela traz para ela depois uma culpa, fica achando que não devia, o que ela pode fazer, e não existe isso também. Então, eu acho que a melhor forma de você trabalhar com resiliência, obrigada, é você ter pessoas para te ajudar. Para te amparar. Né? Ou que nem ela, que não tinha suporte, buscar alguém. Alguém, né? Para que te possa dar. Te ajudar. E hoje tem até vários grupos, né, de apoio, né? Nesse momento, porque né? Então é importante. Essa peça mostra muito o que é não ter ninguém. Para quem acha assim, mas essa minha irmã, ela é solteira, ela tem mais tempo. Deixa ela cuidar, porque eu tenho meu marido aqui, eu tenho meu filho ali. Não. Sim. A mãe não pensou, essa aqui vai casar, essa não vai, então vou cuidar dessa desse jeito. Não vai, não tem isso. Ela foi mãe para todo mundo, né? Muito bom esse olhar. Esse seu olhar. Marilda, eu quero agradecer imensamente esse bate-papo. Então agora nós vamos assistir um trechinho da peça Eu, Minha Mãe e o Alzheimer. Lúcia, vem aqui na varanda. Vem já. Mas eu estou calma. Eu vou sair. Vou tomar café na padaria. Não deixar? Eu faço e vou onde eu quiser. Eu quero ir embora para minha casa. O quê? Não tenho mais casa? Mentirosa! Só pensa em dinheiro. Como você é má. Sabe a dificuldade que passei para ter tudo que eu tenho hoje? Eu lutei muito. Ser atriz nesse país não é fácil e eu exijo respeito. Você precisa saber tudo que eu passei. Só eu sei. Mas do que eu estava falando mesmo? Escutou? Que barulho foi esse na cozinha? Ouviu? Tem alguém na cozinha. Estão procurando meu dinheiro. São seus comparsas? Você trouxe alguém aqui para me roubar? Eu vou chamar a minha filha. Lúcia! Lúcia, me ajuda! Eu vou chamar a polícia. Socorro! Socorro, polícia, socorro! Essa mulher quer me roubar. Ela é uma ladra, sua meretriz! O quê? Estrear uma peça? É dia de estreia? Mas como não me falaram? Eu ainda nem estudei o texto. O que eu faço agora? Me traz um chá. Eu era jovem, bonita, e tive a chance de interpretar como é mesmo o nome da personagem? Ai, meu Deus do céu, como é mesmo o nome dela? Julieta! Julieta na peça Romeu e Julieta. Ai. Julieta lamenta o seu destino.
Meu único amor nasceu do meu único ódio. Desconhecido cedo demais. Conhecido tarde demais. Nascimento prodigioso do amor é para mim, que devo amar um inimigo odiado. E depois, no final, Julieta encontra o seu amante morto. Sua atitude não poderia ser outra. Ela pega a adaga e fala: "Ah, adaga feliz. Esta é a tua bainha. Enferruja e deixe-me morrer." Shakespeare, genial. Mas que barulho foi esse lá na sala? Quem está aí? Obrigada. Então foi incrível essa participação da Marilda com a peça. E no próximo bloco do Inspiração está chegando a hora da grande revelação da nossa artista misteriosa de hoje. Uma dica: ela une referências orientais e latinas para dar forma ao tecido. Fica com a gente que já já voltamos. Hoje, no quadro Arte em Movimento, recebemos Mirna Tominaga, artista joseense de coração e alma, que traz a força das raízes orientais e latinas para a arte. Começou sua carreira como artista com cerâmica em 2008 e desde 2017 trabalha com arte figureira popular. Como arte educadora na Fundação Cultural Cassiano Ricardo, une o tear de prego à modelagem e usa as mesmas matérias-primas de diferentes maneiras. É um prazer enorme receber essa artista tão multifacetada aqui. Olá, para mim é uma satisfação estar aqui. E a gente vai falar sobre tear, né, Mirna, hoje? Sim. Apesar de você ser uma apaixonada na cerâmica, na arte da figureira. Sim, mas eu faço o tear de pregos, né, especificamente. Sou tecelã também de tear de pente liço, tear de pedal. Tenho um conhecimento também, um pouco, não tanto, mas eu gosto de unir as artes. Então, a cerâmica com o tecido, né? Às vezes eu faço umas peças em cerâmica para adicionar num tecido e forma um panô, um quadro. Muito bacana. Então, dá para misturar essa linguagem, fundir a linguagem, né? E, inclusive, a arte nesse momento, nesse programa que a gente está falando sobre Alzheimer, né? Eu estava até comentando aí com a Mirna, né? Nos bastidores, a gente estava conversando, o quanto ele é peça fundamental, né? No trabalho da neuroplasticidade, de realmente estimular o cérebro a novas compreensões, novas habilidades, né, Mirna? Sim. Todos os teares, sim. Aliás, em todos os trabalhos, né? Toda a arte a gente tem que ter foco, né? Uhum. Mas o tear de prego, como nós usamos ferramenta, né? Uhum. Além, tem este que é o tear de pente, tear de prego paralelo, né? Uhum. Que normalmente as pessoas gostam de fazer cachecol e o tecidinho vai saindo aqui. E o que mexe muito com o cérebro das pessoas, porque ele tem, tanto nós trabalhamos com o movimento vertical como horizontal. Sim. E de forma alternada. Então a pessoa tem que ter foco, né? Não pode se distrair mesmo, né? E muitas vezes o tear,
ele serve como terapia mesmo de uma pessoa que às vezes está com uma depressão, né? Exatamente. Então, ele ajuda bastante nessa questão da coordenação motora, né? O vertical e o horizontal que eu digo é esse tipo de tear aqui. Parece uma ferramenta que você trabalha tanto simples, nessa direção como nessa direção. Sim, e a ferramenta é esse gancho, né? Então, são instrumentos simples, aparentemente, mas requer muita atenção. Muita atenção, senão, que é o que a gente está perdendo completamente, sim, né? A atenção do momento. O foco, né? Essa coisa da gente usar muito o eletrônico, deixa a pessoa muito distraída com relação ao trabalho manual. É. E o que eu gosto muito de dizer para os meus alunos, né, que eu sou arte educadora, né, então, que às vezes um movimento tão parecendo bobo, né, ele serve muito para os jovens que eu dou aula, que o trabalho manual, muitas vezes, lá na fase adulta, ele vai precisar para uma indústria, né, ter coordenação motora, foco, né? Sim. Então, eu acho que isso é muito importante, que as pessoas pratiquem, né? Venham praticar, venham fazer arte, mas ela tem uma responsabilidade também, tem uma importância muito grande, né? Então, para mim, é uma satisfação, assim, enorme. Mirna, o que te inspirou a trabalhar com tear de prego? Você começou com tear ou foi primeiro a cerâmica? Primeiro a cerâmica, sim. Não, o trabalho veio depois, mas o aprendizado veio da minha infância. Sim. Né? Porque a minha mãe, ela gostava muito de fazer artesanatos de modo geral, sim, né? E uma das coisas que ela me ensinou foi o tear. E o primeiro tear que eu trabalhei, o meu pai que fez, porque antigamente não tinha para comprar, né? Então, o meu pai que fez e a minha mãe que nos ensinou, não só a mim, mas as minhas irmãs, eu tenho mais 3 irmãs, né? E 2 irmãos, mas a nós, meninas, né? Na época, a minha mãe ensinou a tecer, dentre outras coisas. A arte do barro também, né? O primeiro contato com a arte do barro foi minha mãe que também me ensinou, né? Então, tem essa coisa do afetivo, né? Tem certeza. Muito valor afetivo para mim. Então, essa motivação, quando eu fui convidada para dar aula de tear de pregos especificamente, me veio a minha mãe, né? Eu voltei para a minha infância. Sim. Então, isso, eu me senti assim, lisonjeada, né? E de uma coisa que, às vezes, nunca passou pela minha cabeça que um dia eu iria dar aula, né? E transmitir os meus saberes. Inspiradora a sua história. Mirna, como é para você o processo criativo para iniciar uma obra? Sim, o processo criativo, eu penso já naquilo que eu quero fazer, muitas vezes, né? Às vezes não, às vezes flui livremente e de repente sai uma peça bacana, um poncho, mas o tear de prego, ele é bem gostoso de trabalhar com a lã. Nós trabalhamos com tudo quanto é tipo de fios, barbantes, tecidos, tem uns tecidos aqui, com a chita, pode ser qualquer tecido, mas com a chita é o tecido popular e tem uma linguagem boa, né? É feito no tear esse daí com chita também? É, feito no tear. Olha, que bacana. São pedaços de tira de chita, é isso? Sim, sim. E assim como o tear de pente liso, né? O traçado aqui, cada traçado tem um nome. Então, quando eu trabalho com o tear de pente de prego no tecido, ele é bom que se trate no urdume, né? Passa no urdume, é termo técnico, sim, mas enfim. O tecido no urdume e o barbante na trama, né? E falando um pouquinho sobre você como arte educadora, o que você espera transmitir para os seus alunos? Para mim, eu acho que assim, multiplicar os meus saberes, né? Deixar aquilo que eu sei e que eu aprendi desde a minha infância, é muito prazeroso
né? Porque eu tenho alunos da idade de 6 anos, do tear de prego um pouquinho mais, porque a gente utiliza tesoura, agulha, então é um pouquinho mais, acho que a partir dos 16 anos, né? E então para a juventude e para que ela multiplique também, porque hoje em dia se fala assim, o que é um tear de prego? Muitas vezes as pessoas não sabem o que é, Sim. né? O tear, quando se fala em tear, já vai para um tear de pedal, a ideia da pessoa, né? Um tear de pente liso, mas o tearzinho de prego, muitas vezes as pessoas não sabem. E é super acessível ter em casa, né, Mirna? O tear, muito né? fácil, É porque, muito fácil. por exemplo, esse daqui foi eu que fiz. E o intuito também, né, nessa questão de transmitir os saberes, é que às vezes eu dou aula para famílias de vulnerabilidade social. Então, qualquer pedacinho de madeira que você tenha em casa e uma habilidadezinha o martelo. Como artesã, né, no martelo e prego, você faz uma ferramenta de trabalho e a partir dela você pode pelo menos salvar o seu pão de cada dia, né? Então eu acho que é gratificante e é importante passar que as pessoas podem trabalhar, ter o seu trabalho, não precisa. Às vezes as pessoas correm atrás de um trabalho e a oportunidade já está ali, né? E quando a oportunidade, se você tiver uma habilidade manual, você está com o trabalho aqui com você. Muito bom. Né? Ó, a Mirna não trouxe só uma obra, ela trouxe várias ali possibilidades através do tear. E ela trouxe essa daqui, que pode virar um quadro, né? Pode virar um quadro, tá vendo? Então, quero encerrar esse nosso programa agradecendo a Mirna pela sua participação, né? Falando tanto sobre tear para expandir o conhecimento e também entregar como uma oportunidade, né, para as pessoas, não só do Alzheimer, mas poder estimular para trabalhar o autoconhecimento, para poder cuidar das suas emoções, da sua presença. Muito obrigada, viu, Mirna? Própria, né? Muito obrigada, viu? Eu que agradeço estar aqui. Para mim é uma alegria. Chegamos ao final da nossa jornada Memória e Afeto. O Dr. Mário nos deu clareza científica, enquanto Marilda Carvalho nos presenteou com a arte da empatia. Lembre-se, o Alzheimer desafia a memória, mas nunca deve apagar o afeto. A contribuição mais poderosa que podemos dar é transformar o medo em acolhimento, honrando a história de quem amamos, mesmo quando as palavras se perdem. A verdadeira inspiração está em cultivar o vínculo que persiste além da lembrança. Muito obrigada por mais esse episódio aqui comigo. Espero você para o próximo Inspiração.